canção tem ecoado pelo Brasil e em Reavivamento e vai acontecer com o pastor Rafael Marco. Já se ouve em todo lugar o que Deus tem feito por nós, os milagres e as grandes maravilhas. Nós somos o povo mais feliz dessa terra. Graça e paz, boa tarde, mas boa tarde mesmo. Hoje não é mais um dia, mas é um novo e poderoso dia. E um novo podcast aqui se iniciando, aqui às 3 horas da tarde, aqui na quinta-feira, toda quinta-feira. Nós estamos juntos aqui, toda quinta-feira às 3 horas. Uma hora que você pode tirar aí na sua quinta-feira, entre as 15, de 15 às 16, para estar com a gente aí, compartilhando aí um pouco dessa palavra da fé. Então nós estamos aqui em Taubaté, na cidade de Taubaté, São Paulo, aqui no coração do Vale do Paraíba. Pense numa terra boa, viu? Uma terra que emana leite e chocolate, viu? Como diz nosso pastor, é desse jeito. E nós estamos avançando aqui nessa terra poderosa. Muito obrigado, pastor Eliezer, Mama G, Mama Georgia. Sou muito grato, viu? Muito obrigado aí pela grande oportunidade de nós estarmos aqui, hoje, aqui nesse estúdio aqui em Taubaté, para compartilhar um pouco dessa palavra da fé nesse podcast, né? Pastor Eliezer, Mama G, que desbravaram a cidade, aqui na cidade de Taubaté, né? Eles vieram aqui para a cidade de Taubaté e hoje nós estamos recebendo, né, dessa cobertura espiritual, né? São nossos pais ministeriais, é meu pai e minha mãe ministerial. Fico muito agradecido, muito honrado, né, de estar debaixo dessa cobertura. Então, muito obrigado, pastorzão. Amo vocês e vamos avançando aí, porque, olha, hoje o tema é um tema, eu tenho certeza que você que está conosco aí, você vai compartilhar para pelo menos 1000 pessoas. Você não vai deixar de compartilhar esse link, porque o tema hoje é falando sobre como seguir o plano de Deus. Como a gente vai seguir o plano de Deus? Você está seguindo o plano de Deus? Você quer saber mais sobre esse assunto, sobre esse tema? Então você está no lugar certo, na hora certa, para aprender e a gente conversar um pouquinho sobre isso, viu? Como seguir o plano de Deus. Seguindo o plano de Deus, que você sabe que é um livro do irmão Kenneth Hagin, né? O irmão Kenneth Hagin tem um livro aí poderoso, falando sobre esse assunto. E nós vamos aqui nessa uma hora aqui, entre 3 às 4 horas da tarde, de 3 às 16, nós vamos estar aqui falando um pouquinho desse tema tão poderoso. Então, por favor, não deixe de compartilhar. Me ajude aí, compartilha esse vídeo aí, esse link com pelo menos aí 1000 pessoas. Passa à frente aí, manda nos grupos aí da família, grupo do trabalho, da faculdade, onde você puder, não deixe de compartilhar. Outra coisa, participa do chat, tá? Não deixa de participar do chat. Participa aqui com a gente aqui, porque a sua participação é muito importante. Então não deixe de participar, porque só faz sentido também com a sua participação. E eu estou aqui hoje à tarde com essa presença ilustre aqui, com essa autoridade, né? Esse homem que é outro nível, viu? Professor do Rema, escola de ministro, secretário doutrinário, meu Deus do céu. Professorzão aqui, homem de Deus, pastor Beto Gomes. Pastor Beto Gomes. Grande pastor Roberto. Muito obrigado aí pela sua presença, viu? Imagina. Sempre a sua presença aqui sempre leva esse podcast aqui para outro nível, né? É sempre uma alegria poder estar aqui com você, pastor Roberto.
participando desse podcast tão maravilhoso. Eu considero esse tempo muito especial, porque todo podcast doutrinário nos enriquece, porque é um tempo como esse, onde a gente vai ter uma melhor elucidação da palavra de Deus, vamos conhecer mais um pouco a respeito dessas instruções maravilhosas que Deus nos deixa, não é, em sua palavra, porque a palavra de Deus é a vontade de Deus para nós. Ele fez questão de nos revelar a sua vontade para que viéssemos a andar nessa vontade e sermos bem-sucedidos em tudo aquilo que realizarmos. Então eu creio aí numa tarde maravilhosa, uma tarde que vai ser uma divisora de águas determinante aí para um futuro bem-sucedido, que tem tudo a ver com esse tema que vai ser tratado. Então quero agradecer a oportunidade mais uma vez, agradecer também a porta aberta ao meu pastor, ao nosso pastor Eliezer Rodrigues, não é? E também a sua esposa, nossa querida mama Geórgia também. Muito bom estarmos conectados com vocês, muito bom estarmos conectados a esta visão, fazer parte desse corpo local aqui no Verbo da Vida em Taubaté, uma terra de avivamento, né? Graças a Deus essa visão foi implantada aqui neste lugar, nesta cidade. O reino de Deus está se expandindo, a palavra da fé está sendo aí divulgada para os 4 cantos dessa região e temos conferido isso, né, pastor Roberto? Sim. Graças a Deus, um culto melhor do que o outro. Isso mesmo. Né? A nossa igreja está crescendo, está avançando e que bom podermos fazer parte de tudo isso. Então, vamos lá, pastor Roberto, vamos para cima, vamos tratar sobre esse tema aí. Vamos para cima, pastor Beto Gomes. Demais. Bênção demais, é sempre bom. A gente está compartilhando da palavra e principalmente esse assunto aqui, que é um assunto que as pessoas, os nossos irmãos aí, têm um pouquinho de dúvida, né, sobre esse tema, né, sobre algumas peculiaridades aí de alguns textos e tal. E a gente vai estar conversando um pouquinho aqui, pastor Beto vai estar nos ajudando, é claro, né, nos mostrando aqui dentro da palavra né, como a gente segue o plano de Deus. Pastor Beto, tem um texto aqui tão maravilhoso, lá de Hebreus 12:1, né? Um texto que é o coração desse ensino, né? Texto-chave. O texto-chave, né, desse ensino. Hebreus 12:1 que diz, né? Portanto, nós também, uma vez que estamos cercados por tão grande nuvem de testemunhas, despindo-nos de todo o peso e do pecado que nos oprime, corramos com perseverança a corrida que nos foi proposta. Aí tem esse texto também, ele na Bíblia Viva. Eu quero ler na Bíblia Viva também, que é bacana, top. Sim. Na Bíblia Viva diz o seguinte: visto que temos uma multidão tão grande de homens e mulheres de fé observando-nos da tribuna principal, afastemo-nos de nós qualquer coisa que nos torne, vagarosos ou nos atrase, e especialmente aqueles pecados que se enroscam tão fortemente em nossos pés e nos derrubam, e corramos com perseverança a carreira especial que Deus pôs diante de nós. É muito interessante esse texto. Maravilhoso essa versão. Ele é rico, né? Ele tem muitas coisas, né? Verdade. Uma das coisas que ele fala aqui é sobre despir de todo peso e todo pecado, né? Uhum. Quer dizer, existe uma diferença de peso e de pecado, não é assim, pastor Beto? Sim, sim. Todo pecado é um peso, nem todo peso é um pecado, porém, o peso pode se tornar um pecado, né? Nessa carreira que o apóstolo Paulo, eu acredito que tenha sido o apóstolo Paulo que tenha escrito, né, essa carta, mas seja lá quem for, foi inspirado pelo Espírito, que o autor dessa epístola tratou. Essa carreira diz respeito ao propósito, ao projeto, ao plano de Deus para cada um de nós, né? Individualmente. Existe um propósito geral, mas existe um propósito específico. E esse propósito está relacionado a essa carreira que cada um de nós devemos correr. E tão importante como começar é como eu vou terminar. Né? Só que eu não vou terminar, segundo até essa versão que você leu aí, a Bíblia Viva traz, né, com tantos detalhes, eu não vou terminar essa carreira com pesos enroscados, com pecados que alguns até têm como tipo de pecados de estimação, né? Esses pesos, eu acredito que diz respeito às nossas próprias decisões que nós não envolvemos Deus nelas.
Então, quando eu não envolvo Deus nas minhas decisões, isso pode comprometer resultados na minha vida. Isso pode me tornar, de fato, lento, pode me tornar vagaroso, isso pode me levar ao pecado. Por quê? Porque a graça de Deus não vai estar me assistindo ali, né? Então, eu vou estar fazendo tudo com a minha própria força. Não necessariamente eu posso estar fazendo algo tão errado à vista de Deus, né? Pode ser algo lícito, mas no momento em que eu tomo a responsabilidade da minha própria vida sem o envolvimento de Deus, isso pode me trazer sérios danos, né? Então, peso tem a ver com isso. São ideias humanas, planos humanos. A Bíblia nos diz em Provérbios, se eu não me engano, no capítulo 20, né? Que muitos são... Não. Diz que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. Eu me lembrei de outro texto que está lá em Provérbios 21, que ele diz que muitos são os planos no coração do homem, mas é o propósito de Deus que vai prevalecer. Então, esses planos humanos têm relação com esses pesos aí, que eu devo lançar fora. E eu devo ficar com o que Deus tem para a minha vida. Falando sobre lançar fora, é interessante a gente ver que a responsabilidade, ela cai totalmente para o homem, né? Quer dizer, a responsabilidade não é de Deus, quer dizer, não é Deus que vai despir, não é Deus que vai tirar do homem, mas é o homem que tem que se despir. O texto deixa bem claro isso, né? Despindo-nos de todo o peso e do pecado que nos oprime. Quer dizer, se a gente quer correr a nossa carreira com liberdade, da forma correta, se a gente for fazer uma analogia, né, pastor Beto? Analogia com um corredor. Gosta de Olimpíada? Gosta de corrida? Gosto. Você gostava de ver? Eu gosto de assistir. Gosta de assistir, mas correr não. Correr ainda não. Depois eu vou lhe ensinar. Depois eu vou lhe ensinar a dar umas carreiras. Tá bom, tá. Eu gosto de correr, não são. Amém. Aí eu gosto. Glória a Deus. Eu gostei. Pronto, ótimo. Opa! Olha aí, ó. Caiu. A gente falou, é porque isso é ao vivo, viu? A gente falou sobre essa questão aqui, da gente derrubar o próprio microfone, viu? A gente conversou nos bastidores, Olha viu? aí. Já era um preparo. Já era um preparo para nós aí, tem que ficar atento, hein? Mas essa questão, essa analogia de o corredor, que nem usa o Usain Bolt, né? Aquele grande corredor lá jamaicano. Sim, se ele corresse de terno e gravata ali, ele não ia ter muita vantagem não, né, pastor Beto? Não ia ter, porque ele estaria ali correndo com uma roupa muito pesada, que era uma roupa que não se adequaria àquela atividade. Muito bem. Né? Então ele teria que usar roupas leves. Se ele estivesse vestindo um sobretudo, né, um casaco, ele teria que retirá-lo, né, e colocar as roupas apropriadas para a corrida para que ele pudesse correr levemente. Porque qualquer peso poderia comprometer a carreira dele, poderia diminuir a velocidade dele e até levá-lo a um cansaço maior, né? Além do que aquela atividade que ele estaria realizando. Outra coisa, quando a gente fala de carreira, de correr a nossa carreira, a carreira é justamente aquela marca, aquele local, quando a gente vê nas pistas de corrida, né? A faixa. Aquela faixa que separa os corredores, não é assim? Exato. Cada um dentro da sua carreira, não é assim? Exatamente. Cada um correndo a sua carreira. Por isso que essa carreira é proposta pelo Senhor, né? Amém. Isso diz respeito ao propósito de Deus individualmente. Eu estava falando sobre um propósito geral, que Deus nos diz aí, nos revela em sua palavra. A Bíblia diz que é a vontade de Deus que todos os homens sejam salvos e que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Isso aí é geral. Agora existe esse propósito específico que diz respeito ao plano de Deus para nós. Essa carreira que precisa ser começada e ela precisa ser terminada. Então, o que eu tenho especificamente para fazer, pastor Roberto, não é aquilo que você especificamente tem que fazer. Por quê? Porque nós temos carreiras diferentes, nós temos propósitos diferentes, nós temos planos diferentes para seguir. E a graça vai nos assistir em estando dentro dessa faixa, né, que é algo específico para mim e para a sua vida. Se eu tento ir para a sua faixa, então eu vou estar querendo aí desempenhar aquela carreira, ou correr essa carreira com obrigações, com responsabilidades que não competem a mim. Que vai trazer peso, né? Vai trazer peso porque a graça não vai estar me assistindo ali. Muito bem. E isso vai me prejudicar demais. Existem até pessoas que adoecem por conta disso, viu? Porque elas estão querendo correr a carreira de uma pessoa na qual ela admira. Sim. Né? E o fato de eu admirar uma pessoa, né, a forma como Deus
usa, o plano de Deus para a vida dela, não deve me levar a usar os sapatos daquela pessoa. Não vai ficar adequado. Não vai ficar adequado, isso pode trazer sérios danos, né? Eu posso tropicar, posso cair, posso me ferir, né? Ou tropeçar, né? Gostei. Eu gostei de tropicar. Foi, muito né? bom. Eu lembrei de Davi, quando ele foi usar a armadura do Saul. Isso, de Saul. Na hora ele Perfeito falou, esse aqui exemplo. não vai dar certo aqui esse Não negócio vai dar certo, Isso porque... aqui... Primeiro porque ele nem, na época, ele treinava com aquele tipo de armadura, né? Então não se adequava também para Davi, por ele ser, na época, pequeno. Saul já era um guerreiro experiente, né? Então, de fato, se Davi tivesse assumido aquela armadura, provavelmente ele não teria conseguido derrotar Olha aí, Golias. que coisa séria, hein? Né? Não teria êxito, hein? Porque na época fazia parte do plano de Deus afunda. Sim, Né? exatamente, afunda. Afunda. Que não é de afundar, afunda que é Afunda que é como o como um estilingue. tipo de estilingue, né? Exato. Nos nossos dias. Então Davi bem sabia que ele não poderia carregar aquilo e que aquela roupa, aquela armadura o deixaria lento e vagaroso. incapaz de vencer batalhas. Muito bem, é excelente. Olha aí, ó. Top demais. Então, esse texto ele é rico. Ele nos fala de várias coisas, né? Sim. Ele fala sobre correr com perseverança, né? Quer dizer que existe uma forma de correr, né? Assim, tem que haver uma perseverança. Sim. O contrário de perseverança é desistência, né? Exatamente. É desânimo, né? Desanimar, né? Quer dizer que no meio dessa corrida, na nossa carreira, a gente vai enfrentar situações que vão querer nos puxar para baixo, Sim. que vão querer fazer com que a gente desista. Nos que vão distrair. Nos distrair, muito bem. Vai querer nos tirar da faixa onde Exato. a gente está. Né? A Bíblia nos diz em Isaías capítulo 46, verso 10, Deus dizendo que é aquele que anuncia o fim antes do começo e ele determina o seu propósito. Né? Então costumo dizer que quando os homens começam para terminar, Deus termina para começar. Né? Quando nós fomos concebidos, então ali ele já planejou, antes mesmo na verdade de nascermos, né? Ele já planejou uma vida para que viéssemos a viver. Isso inclui o plano de Deus para a nossa vida. Uma vez que nascemos, nós fomos colocados dentro dessa faixa. Né? Então, a história da nossa vida já foi terminada. Porque Deus já pensou no final. Amém. Antes mesmo do começo. Então, ele construiu um pavimento do fim da nossa vida para o começo. Então, essa estrada, essa faixa, ela já foi construída. Cabe a cada um de nós vivermos pela fé. O diabo sabe onde a graça está operando. O diabo sabe onde seremos produtivos. Ele vai tentar nos distrair e nos destruir também. Vai tentar nos afastar dessa faixa, porque ele sabe que se nós não estivermos correndo a nossa carreira, então nós não vamos estar tão assim produtivos, nós não vamos estar em plena criatividade em Deus, usufruindo desse poder, dessa graça que opera dentro desta carreira. E nós não vamos abençoar tanto pessoas. A começar que, quando nós estamos na carreira que nos foi proposta, nós nos sentiremos plenos, pastor Roberto. Nós nos sentiremos felizes. Né? Nós seremos assistidos por Deus. Qualquer desvio dessa faixa vai nos tornar, como você falou, né? Desanimados, né? Vai nos deixar frustrados. Né? E esse é o objetivo do diabo. Se ele nos afasta dessa faixa, nós vamos nos desmotivar na nossa vida. E por conta disso, esse tem sido um dos motivos que tem levado muita gente à depressão. Eles estão deslocados no que se refere à vontade de Deus, ao propósito de Deus para a vida deles. Sem essa assistência de Deus, sem essa graça. E é Mas importante... aí entra a perseverança. Sim. Também. Sim. Porque mesmo em meio a distrações, mesmo que apareçam para mim ofertas que pareçam lícitas, boas, que tragam algum tipo de vantagem para mim em todas as áreas, um certo conforto. Se Deus não estiver envolvido nisso, então eu devo rejeitar, mesmo que aquilo pareça benéfico para mim. Então aí entra essa paciência, entra essa perseverança, eu acredito que o termo perseverança, que hoje o termo resiliência, né? Está sendo muito usado. Perseverança, né? É um tipo de resiliência, é um tipo de persistência, é um tipo de firmeza, é me manter ali fixo, independente do que apareça, independente de propostas externas ou mesmo lícitas. Se está diferente do plano de Deus, então eu devo deixar de lado, né?
estas coisas, ou até mesmo se eu estiver envolvido com outra coisa e Deus me peça para dar certos passos, o se despir envolve isso também. Eu devo me despir destas coisas e devo confiar em Deus de uma forma tão plena e absoluta que eu me posiciono dentro daquilo que Ele me convoca a fazer, que Ele me revela que seja feito. Amém, amém. Muito bem. E até essa questão de você correr na sua carreira, né, dentro daquilo que, daquilo da onde Deus colocou você, do propósito, né, de você cumprir exatamente o seu propósito, não querer cumprir o do outro. Porque aí é que entra, né? Hoje nós temos visto, né, dentro das igrejas, né, infelizmente, a questão da competição, né? Que são justamente pessoas competição querendo... e comparação. Competição e comparação. Que é pessoas que estão querendo correr a carreira do outro, né, assim, deixam de correr a sua carreira. Olha que confusão, né? Uma coisa que poderia ser muito mais produtiva, mais organizada, mais, né, e avançar mais rápido, né? Assim como existe um propósito especial, a gente pode entender que nós somos especiais, nós somos específicos. Né? Então, Deus nos muniu aí, né, com habilidades, com capacidades. Até o nosso estereótipo diz muito respeito sobre o propósito de Deus para a nossa vida. Então, Deus nos arregimenta, mas também Deus nos equipa. Ele tem uma vocação especial para cada um de nós, mas Ele não nos deixa desprovidos de recursos para cumprirmos esse plano, para nós corrermos essa carreira. Então, no momento em que eu entendo, eu percebo que Deus tem algo para mim, vai existir também aí o discernimento, né, do tempo, do modo das coisas acontecerem, que isso é muito importante entendermos também, porque Deus vai nos prenunciar ou vai nos revelar a sua vontade para que também nós nos aprontemos, para que nós nos preparemos. Não é que Deus vai nos revelar o seu propósito hoje, a gente já tem que entrar, ocorrer essa carreira amanhã, né? Porém, Ele nos revela para que nos preparemos para corrermos essa carreira. Então, uma vez que nós estamos envolvidos, né, com aquilo que Deus nos revela para fazer, então nós sabemos que temos um equipamento que nos acompanha. Então, isso tudo está envolvido na graça de Deus, né, o que vai facilitar todo o processo. Essa realização vem também de produtividade, e essa produtividade vai me levar a prosperar. Amém. Está me lembrando agora, está me vindo agora o texto de Jeremias, né, 29, 11. E esse texto é um texto tão rico, né, apesar de ter sido compartilhado, né, da parte de Deus através do profeta Jeremias ao povo de Israel que estava em cativeiro ali na Babilônia, mas esse texto é muito aplicável para nós no nosso tempo. Diz no verso 11, eu é que sei, Deus dizendo, eu é que sei que pensamentos tenho ao vosso respeito, né? Outras versões substituem pensamentos por planos. Eu é que sei que planos tenho ao vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais, ou para vos dar um futuro e uma esperança. O termo paz aqui no hebraico é a palavra shalom, que basicamente quer dizer bem-estar ou prosperidade, né? Aí, se a gente ficar somente com esse texto, corre o risco também da gente se acomodar em que Deus fale conosco, independente da nossa busca. Não é? Se Deus é que sabe os pensamentos que tem a nosso respeito, ou os seus planos ao nosso respeito, então eu vou esperar sem fazer nada até que isso se torne claro para mim. Né? É claro que a espera é bíblica, só que eu tenho que esperar buscando. Sim. Aí vai entrar uma vida de comunhão com Deus, que também é expressada ou demonstrada através da oração. Tanto é que no verso seguinte, verso 12, está escrito assim, então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então existem uma visão e plano de Deus ao nosso respeito, que para que venhamos a compreender, entender, nos ser revelado, a gente precisa ter comunhão com Deus na prática, pastor Roberto. Isso envolve a oração, né? A Bíblia nos diz, em Provérbios capítulo 25, verso 2. Provérbios 25, 2. Olha que texto maravilhoso esse aqui. A glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é esquadrinhá-las. Aí eu costumo dizer, né, baseado nesse texto, que existem coisas
em relação a nós, que está dentro de Deus, que é como se ele fizesse questão de ocultar só pelo prazer de ser consultado. Muito bem. Não é? Em Salmos 39, por exemplo, o salmista disse: eu te conheci, né, quando a tua substância ainda era informe, no teu livro eu escrevi todos os dias da tua vida, quando nenhum deles havia ainda. Não é? Salmo Então, 139. eu costumo imaginar uma biblioteca enorme no céu. Uau. Né? E nessas estantes lá do céu tem um livro, né? Da nossa vida. Deus está interessado em revelar a vontade dele para nós, mas nós vamos nos aperceber disso, ou nós vamos obter essa revelação quando nós buscarmos ao Senhor. Senhor, o que o Senhor tem para a nossa vida? O que o Senhor tem para a minha vida em específico? Qual é a carreira que o Senhor propõe para que eu corra, né? Então, nesse tempo de comunhão, nesse tempo de intimidade através da oração, eu posso me aperceber do que Deus tem para a minha vida, a ponto disso tomando forma, e juntamente com essa revelação, eu vou também discernir o tempo de dar esses passos, né, o modo de dar esses passos, né, como diz Eclesiastes 8, o coração do sábio discerne bem o tempo e o modo de todas as coisas. Então tem coisas que Deus deseja nos revelar. Ele não nos revelou, ou nós ainda não nos apercebemos disso, porque nós não consultamos a Deus, nós não estamos tendo uma vida de comunhão com Deus. Quer dizer que está faltando mais tempo de qualidade com Deus, de estar ali em comunhão, né? Para poder receber essa... Isso. E eu não estou falando de um aspecto legal, não. Sim. Porque legalmente a gente tem comunhão com Deus por Cristo Jesus. Estamos unidos a Deus pelo Espírito, né? Sim. Mas eu estou falando vitalmente mesmo. Amém. É por isso que a gente tem que investir tempo. Oração é investimento. Né? Deus nos ensina em sua palavra sobre a importância de certas práticas, pastor Roberto. Nós precisamos meditar na palavra. Nós precisamos orar em outras línguas. Orar com entendimento, orar em outras línguas. Nós precisamos confessar. Nós precisamos ter uma vida de louvor e adoração a Deus. São estas coisas que vão nos tornar sensíveis, que vão nos deixar apercebidos do que Deus tem para nós individualmente. E Deus vai nos dar sabedoria para lidarmos, administrarmos tudo isso e sermos precisos nos passos que temos que dar dentro do propósito, do plano de Deus para a nossa vida, que é Ele que sabe, né? Como nós vimos em Jeremias 29:11. Eu é que sei. Sim. Quando Deus diz eu é que sabe, Ele está dizendo, você não sabe não. De uma certa forma, Deus está dizendo assim, você precisa depender de mim. Sim. Dependa de mim. Não queira viver a sua própria vida, uma vida aí independente, à mercê, né, da minha graça, distante de mim, numa comunhão viva, prática, vital, né? Não fica distante de mim não, senão você vai se dar mal. Né? Mas eu é que sei, eu tenho um projeto para a sua vida, eu te criei para um plano específico, para correr uma determinada carreira, você só será pleno e próspero ali. Eu quero te revelar. Né? Então essa comunhão, essa intimidade, rapaz, nos está disponível e nós precisamos tomar essa iniciativa de desenvolvê-la. E essa, como você falou, dessas práticas, essas práticas espirituais que a gente tem que fazer, que nós devemos fazer, né? Responsabilidade na palavra, nossa. Responsabilidade nossa, né? Exatamente. Como o texto já diz aí, que nós é que devemos nos despir, né? Nos despir mesmo de todo o peso, de todo o pecado. E essas práticas sobre a questão de meditar na palavra, orar em outras línguas, orar em português, né, no nosso próprio idioma. Mas quando a gente está orando em outras línguas, falando de orar em outras línguas, me parece que nós estamos orando o plano de Deus para a nossa vida. Também. Né? Muitas vezes, não é isso, pastor Beto? Estamos também orando o plano de Deus para a nossa vida. Existem diversos textos na Bíblia, né, que sugerem, na verdade, abordam de uma forma até clara a esse respeito. Por exemplo, se você vai para Romanos, capítulo 28, se a gente pega ali a partir do verso, acredito que seja o 26, deixa eu ver aqui. Diz assim, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, ou na nossa incapacidade de produzir resultados por nós mesmos, né? Ele nos assiste nessa nossa debilidade, eu vou colocar, natural, ou de interpretarmos, né, a vida de um modo espiritual. O Espírito nos ajuda por estar unido a nós. Ou seja, o Espírito Santo nos inspirando, nos impulsionando e até nos habilitando
a nos apercebermos das coisas espirituais. Ele diz, não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Então, quando nós estamos orando, a Bíblia está falando aqui sobre oração no Espírito mesmo. Nós estamos orando a vontade de Deus para nós. Aí ele diz aqui no verso 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aí a pergunta que não quer calar, quando todas as coisas vão cooperar ao meu, ao teu, ao nosso favor, pastor Roberto? Vai cooperar quando nós prescrutarmos a mente de Deus pelo Espírito, discernindo o que Ele tem para a nossa vida, e a gente age em cima disso. Então, tudo vai cooperar ao nosso favor. Essa é uma vida de prosperidade, estarmos dentro da vontade de Deus para nós. E isso nós podemos entender, discernir, ser revelado pelo Espírito. E a oração em outras línguas, rapaz, é poderosa demais. Se você vai para 1 Coríntios capítulo 14, por exemplo, a Bíblia fala ali sobre os benefícios desta oração, né? Que quem ora em outras línguas edifica-se a si mesmo. Quem ora em outras línguas ora mistérios, fala mistérios com Deus, né? O termo ali é segredos, né? Deus está interessado, rapaz, em nos soprar, né? Coisas especiais, o que Ele pensou na eternidade ao nosso respeito, nos trazer orientações a respeito de que passos nós devemos seguir, desse plano tão específico e especial dele para a nossa vida. Aí nós estamos falando hoje de seguir o plano de Deus, né? Como é que a gente segue o plano de Deus, né? E aí nós já vimos algumas coisas dentro desse texto, né? De Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Sim. E assim, falando mais sobre essa questão que você falou de prescrutar o coração de Deus, né? O peso e o pecado, ele vai, de certa forma, vai nos deixar lentos para cumprir o nosso propósito, né? Nosso plano. Sim. O plano que Deus tem para a nossa vida. Como você falou muito bem aí, é um plano que é um pensamento, um plano que Deus tem para a nossa vida, né? E que nós é que temos que fazer algumas coisas, tem coisas que só cabem a nós fazermos, viu? Isso mesmo. Nós somos cooperadores de Deus. Somos cooperadores de Deus. E, assim, o peso e o pecado, ele vai fazer também que a gente deixe, de certa forma, de ficar mais sensível. Com certeza. A Bíblia fala sobre os filhos são guiados pelo Espírito, né? Isso. Mas como é que a gente, enroscado com peso e com pecado, como é que a gente vai ficar sensível para ouvir o Espírito Santo, né? Como disse o irmão Kenneth Hagin, foi Kenneth Hagin que disse, né? Se o Espírito Santo aparecesse de chapéu, né? Sim, vermelho. Você não está ouvindo nem trovão, né? Quanto mais você está... Nem se aperceberia. Tentando chamar a atenção. Exatamente. Por causa desse peso, desse negócio enroscado, né? Muitas vezes a pessoa está reclamando aí porque não sabe o plano, o propósito de Deus para a minha vida, eu não sei, né? Como é que eu faço, tal. Mas está todo enroscado aí, não está conseguindo ter essa sensibilidade, né, pastor? Existem aí... eu diria que 2 modos no qual a insensibilidade pode chegar e até dominar alguém. O primeiro modo é quando de maneira nenhuma eu busco a Deus e por causa disso eu sou ignorante a respeito do plano dele para a minha vida. Às vezes eu sou ignorante porque eu também desconheço os meios pelos quais eu vou ficar sensível. Ok? Então, esse tipo de ignorância, eu diria que fosse o menos prejudicial. Há o prejuízo, mas eu diria que fosse o menos prejudicial. Mas tem aqueles que buscaram a Deus e Deus já revelou o seu plano. Só que eles estão tão apegados ao natural, eles estão tão acomodados, confortáveis onde eles estão, que eles decidem permanecer ali. Aí aquilo vai trazendo um endurecimento, rapaz. Essa pessoa ela vai ficando rígida, né? Enrijecida por dentro. Isso é uma situação extremamente arriscada, perigosa para a vida dela, né? Porque essa pessoa ela vai estar alheia demais, vulnerável aos ataques do diabo.
aí uma série de coisas ruins podem acontecer. Um abismo vai chamando outro abismo, problemas começam a acontecer, pois a pessoa está deslocada da vontade de Deus, embora Deus queira abençoá-la, essa pessoa não prova da bênção de Deus, porque a bênção de Deus está dentro do plano de Deus, não do plano humano. Sim. Isso é muito importante que venhamos a entender. Amém. Deus abençoa o seu plano. Sim. Aqueles que não estão dentro do plano de Deus, mesmo que estejam cumprindo alguma atividade lícita ou seguindo os seus próprios planos, a pessoa ela estará dentro de um campo que eu vou chamar de vontade permissiva. Vontade permissiva. Permissiva de Muito Deus. bem. Aí essa pessoa ela vai estar carregando de fato pesos. Aí esses pesos vão mudar até o humor dessa pessoa. Aí começa, rapaz, a vir um prejuízo atrás do outro. A pessoa começa a ter problema consigo mesmo, problema profissional, Todas problema as na áreas. família, problema no ministério. E desencadeia, rapaz, uma série de situações que deixa a pessoa frustrada e até beirando a depressão. Conheço muita gente assim, desviou do plano de Deus e hoje estão deprimidas, depressivas, né? Até. Então, isso é um reflexo de insubmissão, sabe? É quando a pessoa ela não quer se render ao que Deus tem para a vida delas. Então, elas fazem questão de seguir o seu próprio modo, a sua própria vida, independente de Deus. Faz tudo corretinho às vezes, mas Deus não está abençoando aquilo. O fato de eu fazer tudo corretinho, né, fazer ao que é lícito, não necessariamente quer dizer que eu esteja vivendo na íntegra o plano de Deus. Quer dizer que tem pessoas que estão dentro da igreja hoje, até um bom tempo já, ali ouvindo a palavra, né? Vindo para a igreja, congregando, dizimando, participando, Servindo congregando, servindo até, Aham. mas podem não estar cumprindo o plano e o propósito de Deus para suas vidas. Deus pode ter chamado elas para fazer alguma coisa e elas não fizeram, né? Outra coisa, Para tirá-las até do conforto e elas não quiseram, Que- para assumirem algumas responsabilidades, né, que deixariam elas um pouquinho desconfortáveis e elas não quiseram. acredito até que pode ter uma dúvida aí de pessoas que estão nos assistindo agora, que estão nos vendo aí, que vão ver depois também. Uma pessoa que não está cumprindo o seu propósito, pastor Beto, que não está cumprindo o plano de Deus específico para a sua vida. Você falou que a bênção está no plano de Deus, né? Sem dúvida. Não no plano do homem, está no plano de Deus. Sim. Se essa pessoa, ela passa aqui a sua jornada, o seu tempo aqui na Terra, cumprindo simplesmente os seus planos humanos. Mas ali, ela é um cristão. Isso aí impede ela de ser salva? Ou não? Não, não necessariamente. Agora sim, o peso Sim. pode se tornar um pecado. Sim, muito bem. E eu posso me acomodar a um pecado. Se embaraçar de um jeito. Eu posso me acomodar àquele pecado até o ponto de achá-lo normal. Isso pode Pode trazer um engano? me levar. Pode, porque assim, onde não há influência do Espírito de Deus, há influência de espíritos enganadores. Muito bem. Ótimo. Então, se eu estou fora do plano de Deus, eu estou exposto a espíritos enganadores. A Bíblia nos diz em 1 Coríntios capítulo 14, verso 10, que há muitas vozes espalhadas pelo mundo, e tem todo um contexto ali, né, mas trazendo para dentro desse tema, né? Há muitas vozes espalhadas pelo mundo e nem todas sem significação ou sentido. Então, se eu estou fora do plano de Deus, eu fico suscetível a ser dirigido por até mesmo espíritos enganadores. Aí o engano vai me consumindo, rapaz, de uma tal forma que eu me enrijeço a ponto de não saber diferenciar quando é Deus falando ou quando é até mesmo o demônio falando. Não necessariamente eu estou possuído, mas aquela influência negativa, ela tem um certo domínio, né, na minha vida. E é por isso que muitas vezes, na vida de algumas pessoas, as coisas não engrenam, as coisas não vão para frente, né? Ela está infeliz. É como o irmão Rega, ele dizia, né? Não sei se você já passou por essa situação. Eu já passei, pastor Roberto. Como que lavando os pés Com as meias. com as meias. Fazendo tudo certo,
né? Acordando cedo, aí indo para o trabalho, Sim. trabalhando o dia todo, os 2 expedientes, ali durante o dia, sendo o mais produtivo que eu podia, fazendo muita coisa, mas chegava no final do dia, eu tinha aquela sensação que não estava fazendo nada. E uma interrogação enorme se levantava, né? Sim. Assim, na minha cabeça. Meu Deus, eu estou fazendo tudo certo, mas por que a sensação é que eu estou fazendo errado? Né? Por quê? Aí, se a gente chega nessa fase, se a gente tem essa experiência na nossa vida, a gente tem que recorrer a Deus ligeiro. Ou porque nós não nos apercebemos do que Deus tem para a nossa vida, ou a gente está fazendo ouvido de mercador, Deus está falando, Deus está confirmando, Deus está nos falando pela palavra, Deus está nos falando pelo Espírito, até Deus levantando profetas para confirmar aquilo, mas a gente rejeita o que Deus está falando, né? E aí, de fato, a resposta está nisso. Nós não estamos nos submetendo ao plano de Deus. Porque toda submissão tem sacrifício envolvido. E nem todo mundo está disposto a sacrificar. Exatamente. Sacrificar a sua própria vontade. Porque seguir o plano de Deus é você buscar os interesses de Deus. Isso envolve uma vida de adoração diretamente. Eu preciso buscar os interesses de Deus. O que Deus tem para a minha vida? E estar disposto a abrir mão até daquilo que eu planejei para a minha vida a curto, médio, longo prazo, que planejei para minha família. Claro que Deus não é insensato, né? Deus vai dar, juntamente com a revelação do seu plano, sabedoria para administrarmos cada passo a ser dado. Mas isso envolve sacrifício, rapaz. Envolve renúncias. E nem todo mundo está disposto a, como nós costumamos dizer, pagar o preço. Eu não gosto muito dessa expressão, não. Eu gosto mais de honrar o preço. Honrar o preço, não pagar. O preço já foi pago, não de pagar, né? o preço. Mas eu entendo quando as pessoas falam sobre pagar o preço, que é no sentido do demandar esforço, né? É o sacrifício, é você sair da zona de conforto, é você estar disposto a fazer o que Deus te inspira a fazer, e normalmente o que Deus nos inspira a fazer vai sempre nos deixar por fora desconfortáveis. Então a gente vai se pegar num conflito. Puxa, eu estou tão bem aqui, estou tão acomodado, estou aqui sentado no meu sofazinho, estou aqui deitado na minha redinha, tenho feito todas as coisas direitinho, eu não bebo, eu não danço, não danço colado, não fumo, né? Eu não me drogo, dou esmola para as pessoas, eu invisto em obras de caridade, enfim. Mas parece que tem algo que está faltando, tem uma peça que não está faltando que não chegou, que não foi encaixada, né? Então a gente precisa, nesse caso, rapidamente consultar a Deus. Para essa pessoa que ainda não sabe o plano, não sabe o propósito que Deus tem para a vida dela de forma específica, né? Sim. O que essa pessoa deve fazer? Olha, eu não sei ainda o plano e o propósito que Deus tem para a minha vida de uma forma específica. O que eu devo fazer hoje? Minha orientação é continuar fazendo o que ela está fazendo, desde que não fira a vontade de Deus, né? Desde que ela não entre aí nessa prática de pecado, né? Que ela continue a fazer o que ela está fazendo, priorizando a vontade de Deus, buscando em primeiro lugar o reino e a sua justiça. Esse texto tem muito a nos ensinar, de Mateus capítulo 6, viu? Para nós não andarmos ansiosos, porque tem muita gente que, em nome da Bolsa de Valores, em nome de uma qualificação, porque vai trazer um certo benefício para elas, então elas se enveredam naqueles caminhos, né? Se Deus te chamou para ser um arquiteto, se o plano de Deus é para que você seja um arquiteto, por que você quer ser um médico? Isso. Não é? Se Deus te chamou para ser um músico, por que você quer ser, então, um engenheiro? Não é? Então o plano de Deus envolve, às vezes a gente relaciona o plano de Deus somente a parte eclesiástica, o serviço a Deus, né? Mas o plano de Deus envolve também até profissões. Envolve profissões. E se o que Deus tem para a sua vida é qualificação,
né, fazendo um curso na faculdade, maravilha. Se você está vivendo esse tempo na sua vida, continua. Continua. Não negligenciando as práticas que nós falamos aqui. Continua a meditar, continua a confessar, continua a orar, até que fique claro para você, talvez você esteja vivendo esse momento na sua vida, turvo, sem você discernir muito bem o que Deus tem para a sua vida, você percebe que tem alguma coisa errada, mas enquanto não te for revelado, esclarecido, de uma forma plena, então continue a fazer o que você está fazendo, até que você receba uma iluminação da parte de Deus. E essa iluminação não deve te levar a dar um passo imediato. Então, como estamos falando aqui, então você, depois de receber essa iluminação, você tem que também receber um discernimento da parte de Deus sobre quando fazer, né? E como fazer. É o famoso tempo e o modo, né? O tempo e o modo de todas as coisas. O exemplo lá daquela pessoa que está orando, está ali buscando a Deus sobre, eu quero saber qual o plano que Deus tem para minha vida, eu quero saber o propósito que Deus tem. Aí a pessoa começa a orar fervorosamente, tem que fazer isso mesmo, buscar a Deus, como foi falado aqui, cumprir aqueles, né, os princípios, tal. Mas aí ela descobre, Deus fala com ela que quer que ela seja um missionário. Olha, eu tenho para você esse plano aqui. É para você ir para outras nações e pregar o meu evangelho, tal, e a pessoa recebe aquilo, e no outro dia ela já arruma a mochila, pastor Beto, já arruma a mala. Já quer trancar a faculdade. Já quer parar tudo e pronto, acabou tudo. Agora então, eu sou missionário. E às vezes aquela qualificação ajudaria ela em outra nação. Exatamente. Então, Deus é estratégico também. A gente não pode descartar isso não. Um outro ponto muito importante é que o plano de Deus nunca vai te afastar de Deus. Então, o plano de Deus nunca vai fazer com que você deixe de congregar, deixe de meditar, deixe de confessar. Planos de Deus não tem a ver com você esfriar. Pelo contrário. Muito pelo contrário. Vai ficar mais fervoroso. Muito pelo contrário. Quanto mais perto, por assim dizer, do plano de Deus, mais perto de Deus você está. Mais perto de Deus você está. Então, você tem que estar... Aí é que você tem que intensificar mesmo sua vida espiritual, né? A sua comunhão com Deus. Aí que você tem que se congregar mesmo, aí que você tem que orar mesmo, aí que você tem que confessar, meditar mesmo, viver uma vida de adoração, né? Porque um dos pontos que eu entendo que Deus não está envolvido no que eu estou fazendo é a frieza. Não tem aquele tempero da empolgação. Sim, tá um negócio não tem aquela motivação. Por quê? Porque eu não estou sendo assistido pela graça de Deus. Então a vida se torna monótona, enfadonha, e até eu sou escravo da rotina. Rotina tem o seu lugar, né? Tem o seu lugar. Mas a vida fica sem graça. Por quê? Porque a graça não está me assistindo. Então... Parece que fica meio preto e branco. Não é assim, pastor? Exatamente. Fica meio preto e branco. Meio preto e branco. Uma boa ilustração. Saber o tempo, saber o modo é importante. E eu vejo que nessa questão do tempo e do modo, essa questão da gente identificar esse tempo, pastor, é interessante porque parece que a gente vai amadurecer dentro disso. O irmão Reagan fala sobre tempo de preparação, não é tempo perdido. Perfeito isso aí. A gente vai estar aprendendo, vai estar amadurecendo, vai estar com os nossos lombos, né, sendo preparados, né, para aquilo que está vindo aí na frente, né? Mas foi por isso que eu falei que o que Deus nos revela hoje não é para entrarmos de imediato ou amanhã. O que Deus nos revela hoje é para que exatamente nos preparemos para chegar lá. Você falou sobre o exemplo de um missionário, né? Uma pessoa que descobre que vai para uma outra nação, para um outro país. Então, como é que essa pessoa vai para aquela nação, aquele país, sem conhecer a língua daquele país? Sem conhecer a cultura daquele país. Por que Deus está mostrando isso para essa pessoa? Exatamente para que ela faça parte dela. Para que ela se familiarize com a cultura, se familiarize com o idioma, não é? Para que ela também cresça espiritual e ministerialmente. Jamais Deus seria tolo de enviar alguém para uma nação com esse chamado missionário para evangelizar pessoas lá
sem que a pessoa conheça bem a Bíblia. Despreparado completamente, né? Sem Exatamente. Imaturo, né? Sem... espiritual e ministerialmente. Aí entra um outro conselho que eu te daria. Descobrir o plano de Deus para a sua vida, compartilha com o seu pastor. Ele pode te ajudar nesse processo. A Bíblia também diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. Com certeza o teu pastor não vai discordar dessa direção de Deus, porque as direções de Deus, elas são inquestionáveis. A não ser que fira demais a palavra, que nenhuma direção de Deus também vai ferir algum princípio da palavra, mas o teu pastor, como alguém maduro, com certeza vai te ajudar nesse processo, te sinalizar a respeito de algumas coisas. O fato de você ter aberto o teu coração em relação à tua liderança, vai até facilitar o tratamento dessa liderança contigo, o direcionamento do plano de Deus. E ela, assim como aconteceu também com o apóstolo Paulo, né? A gente vê Paulo e Barnabé em sua primeira viagem missionária, em Atos capítulo 13. A Bíblia nos diz que, não obstante eles saberem que tinham uma chamada e saber o que Deus tinha para a vida deles, a Bíblia diz que eles serviam ao Senhor. Lá em Atos capítulo 13, eles serviam ao Senhor e jejuavam, até que o Espírito Santo falou com a liderança daquela igreja, dispensando ali, né? Enviando Paulo e Barnabé para a obra a qual Deus tinha chamado eles. Então, do mesmo modo, a liderança tem um papel também aí, viu, Roberto? Um papel determinante, importantíssimo. Porque Deus jamais, rapaz, te levaria a você cumprir o plano dele isolado de um corpo local. Isolado de uma liderança local. Jamais, pastor Roberto. Não existe isso. Uma vez que eu descubro o plano de Deus, isso é um ponto também que eu vou discernir se é de Deus ou não. Sim. Eu devo me aproximar, rapaz, da congregação. Isso. Eu devo caminhar junto com a minha liderança. Amém. Tem que estar debaixo, né? De uma cobertura. De uma cobertura, né? Claro. Senão Isso é importantíssimo. Se não houver uma cobertura, vai ser um desastre. A coisa não vai... Está totalmente fora, né? Daquilo que Deus tem preparado realmente. Não vai ter a bênção de Deus. Não vai ter a bênção de Deus. É interessante quando a gente fala sobre essa questão do plano de Deus, aí cai lá em Efésios, né? No capítulo 5, do 17 ao 21, né? Que diz: por essa razão, excelente texto, não vos tornei insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Aí tem o versículo 18: não fiquem embriagados com vinho que causa dissolução, mas encham-se do Espírito. Aí Deus já vai mostrar como é que a gente se enche do Espírito, né? Falando entre vós com salmos, louvando, entoando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por todas as coisas a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. E versículo 21, sujeitem-se uns aos outros com temor a Cristo. Então, esse assim, sujeitai-vos uns aos outros, aí está dentro do que a gente está falando aqui. Exatamente. Exatamente. Sujeitar, não é? Exatamente. Então eu me sujeito facilmente, rapaz, a alguém ou a uma liderança quando eu estou cheio do Espírito. Porque isso é uma demonstração de que eu estou cheio do Espírito. Amém. Exatamente. Se eu quero seguir os meus próprios planos, isso é sinal de que eu estou vazio do Espírito. Muito bem. Muito bem. E não cheio dele. Uma pessoa que consegue se sujeitar bem é uma pessoa que está cheia, né? Com certeza. Tá cheia, ela se sujeita com facilidade, não tem resistência. Vai ser como descer de escorrego, né? Vai ser, né? De escorrego, escorregador. Tranquilo, né? Não vai ser pesado, né? E esse texto aí é uma fórmula para quem quer compreender a vontade de Deus, né? Para a sua vida. Você deu uma fórmula aí. De quem quer entender a vontade de Deus, quem quer receber revelação a respeito da vontade de Deus, é o enchimento do Espírito. Salmos, hinos, cânticos espirituais. Meu Deus. Tanta coisa a gente poderia extrair desse texto, mas, enfim, Deus vai se revelar quando a gente se encher do Espírito. A gente pode até profetizar a nossa direção, a gente pode cantar a nossa direção. Tanta coisa está aí dentro. Né? No nosso tempo a sós com Deus, a Bíblia fala sobre aquele que ora em outras línguas, que fala em outras línguas, orar para que possa interpretar. Amém. Então eu posso interpretar as minhas línguas. Deus pode me revelar pela minha própria boca o que Ele tem para a minha vida em tempos de comunhão. Amém.
não é? É rico, né? Porque ele fala sobre a questão Riquíssimo. de você compreender a vontade do Senhor, ele fala sobre a questão de você se encher, aí ele demonstra como é que você vai se encher, né? Falando entre vós com salmos, entoando, com coração ao Senhor. Aí depois ele fala dando graças, né? Graças ao Pai. Sempre dando. Ou sempre, seja, né? aceita o que Deus tem para sua vida. Amém. Porque tem isso também, viu? Deus fala uma coisa pra gente que destoa do que a gente tinha projetado para nossa vida, aí a gente rejeita, quando a gente deveria aceitar. Uma das formas de nós demonstrarmos essa aceitação é rendendo graças Amém. a Deus. Uma vida de consagração, uma vida consagrada a Deus, que se desapega ao natural. O não se embriagar do vinho aí, pastor Roberto, não fique atento às coisas naturais, não. Não queira somente se satisfazer, naturalmente falando, não. Não. Atenta para a vontade de Deus. Que você possa se exercitar espiritualmente. Faça uso dos recursos que Deus te deu. Aproveite essa boa pessoa, essa pessoa maravilhosa, esse mestre por excelência que habita dentro de você, o Espírito Santo, que nos guia a toda a verdade, que nos anuncia coisas que ainda irão acontecer, que nos dá vislumbres, que nos revela a vontade de Deus. Isso é interessante maravilhoso que a demais. gente, cheio do Espírito, né? Quando a gente está transbordando de Deus, a gente não tem como errar, né? Não tem como a gente errar. Exato. A gente sempre vai ter uma sinalização precisa, né? Como se fosse um GPS do céu, né? Exatamente. A nossa rota sempre vai estar, se por acaso a rota a gente quiser, por algum motivo, mudar um pouquinho essa rota, na hora a gente vai ter aquela sinalização, vai ficar uma coisa tão precisa, aquela a sensibilidade, né, pastor Beto? Isso. Não, a gente vai estar tão sensível. Não, né? Isaías 55, verso 12, cabe bem aí, né? Com alegria saireis E em paz. e em paz sereis guiados. Então, paz e alegria andam de mãos dadas, se beijam, né? Isso aí é uma das marcas, é um dos sinais mais precisos de que Deus está envolvido nisso. Do nada a gente se pega pensando naquilo e vem seguido paz e alegria. Não é a paz que o mundo dá. Não é uma paz externa, não são propostas ou convites externos. É a paz de Deus que excede todo o entendimento, guardando a minha mente e coração. Quando a gente está seguindo o plano de Deus, né? Cheio do Espírito, transbordando, orando em outras línguas, entoando, cantando nossos planos, como o senhor falou, é uma coisa tão leve, tão boa, né? Há um jugo, né? É suave, é uma coisa leve. Que, assim, por mais que esteja estourando uma guerra do nosso lado, pode estar caindo, o mundo pode estar caindo do nosso lado, mas a gente está numa paz que não é uma paz que o mundo dá, Meu é Deus algo do céu. diferente. Que falar de Paulo que Nossa. estava preso, escreveu aquelas chamadas epístolas, né? As epístolas da prisão, uma delas Filipenses. Eita. Meu Deus do céu. Alegrai-vos no Senhor. Preso, Uau, viu? preso. Mas assistido Amém. extraordinariamente Uau. pela graça Uau. de Deus. Eita. Olha, tem muita coisa. Eu acho que eu vou acabar com essa. O pastor Beto foi tão poético aí quando ele falou da paz e alegria se beijando, né? Que eu acho isso. Eu acho que a gente vai terminar por aqui, porque já estamos chegando no nosso horário final aqui. E esse assunto é um assunto muito abrangente, tem muita coisa para se falar sobre isso ainda. E poderia se conversar muito ainda sobre esses textos, tem muita riqueza aqui. Depois, conselho é você estudar, você ler o livro, né, do irmão Reagan, né, Seguindo o Plano de Deus, tá bom? Se você não tem ainda, corra para comprar, tem aqui em Taubaté, viu? Tem aqui no nosso Verbo Shop, tem aqui o livro Seguindo o Plano de Deus, você pode ter acesso, você deve ter acesso. É um livro que você deve ler todo ano, tá? Como O Amor, Caminho para a Vitória e outros livros do irmão Reagan aí, que são livros que nós devemos ter de cabeceira, tá? Para ler todo ano, né? Então, o Seguindo o Plano de Deus tem o Plano de Propósito e Prática também, que é um livro extraordinário, da literatura maravilhosa. Nós já estamos, daqui a pouco nós estamos encerrando. Nós temos com a gente aqui, pastor Beto, é o seguinte, pastor Beto, eu vou dizer uma coisa aqui. A irmã Irani Cursino, ela está falando tudo em inglês. Eu não vou gastar todo o meu inglês aqui, hoje não, viu? Ela está dando um boa tarde aqui, né? É isso aí.
Good afternoon, sister. Exato, good afternoon. Exatamente. Que bom que você está conectada, minha querida. Wonderful Amamos sua vida. Day Off Wonderful. Maravilhoso, não é isso? Isso, wonderful, maravilhoso. Maravilhoso, muito bom. Irmã Irani, muito bom a senhora participar com a gente aí, viu? Fazia tempo que não participava com a gente aqui no podcast. Nós temos mais quem aqui? A Maria Vitória, né? Também está com a gente aqui. Muito obrigado, irmã Maria Vitória. Graça e paz. Boa tarde, obrigado por estar com a gente aqui também. Erilúcia Arco Verde, né? Será que é parente do pastor Cristiano Arco Verde, lá de Campo Grande, do Recife? Hein? Não é, rapaz? Será que é parente dele? Pode ter uma proximidade aí, né? Erilúcia Arco Verde. Amém. Irmã Erilúcia, fala da onde, irmã Erilúcia? Tem aqui o Bruno, também o Bruno Max de Almeida. Bruno Max, graça e paz, meu irmão. Tudo bem com você? Eu acho que você está lá em Curitiba. Se eu não me engano, você está em Curitiba, né? A Maria Vitória, ela está falando o seguinte, está perguntando aqui, como é que eu sei que não estou fazendo a vontade de Deus? Eita, como eu sei que não estou fazendo a vontade de Deus? Primeiro ponto é você sempre balizar ou filtrar pelo que a palavra de Deus diz, né? O pecado é você errar o alvo, você fazer tudo que fere a santidade de Deus ou que está diferente da palavra de Deus. Agora, no que diz respeito ao plano de Deus, que é aquilo que você não sabe, né? Que somente Deus sabe, que quer te revelar, quando você vai tendo essa sensação, eu vou chamar espiritual, diferente daquilo que a gente falou, paz e alegria, por dentro, que você vai sentindo um incômodo, né? Provavelmente esse incômodo, esse freio, seja um sinal de que você não está, de que a pessoa não está no plano de Deus. Tá Aí fora, a pessoa né? tem que dar outros passos, né? Tem que buscar a Deus para entender por que a pessoa está percebendo isso. Bom demais. Maria Vitória, então, olha aí, ó. Ela está falando aqui, a paz que excede todo entendimento. O Éder Salgado está falando, buenas tardes, mis amados. Isso aí é um espanhol, né? Você também gastava o espanhol aqui, deve estar falando da onde? Deve estar falando lá da Espanha. O podcast está internacional, rapaz. É internacional. É assim mesmo. Só faltou o povo do Japão hoje, que está com a gente toda quinta-feira. Verdade. Aí faltou o povo do Japão. A Maria Vitória, Graça e Paz, Alisson Maria falando, esse podcast nos enriquece nas tardes. Procuro não perder nenhum dia. Que Deus los bendiga. Amém, Éder. Ô, Éder Salgado. Muito obrigado pela sua presença aqui, tá com a gente. E isso mesmo, fica firme aí. E vamos estar nos próximos podcasts toda quinta-feira. Anota aí, das 15 às 16, nós estamos juntos aqui compartilhando da palavra, tá bom? Ele está falando que está direto de Assunção, no Paraguai. Assunção. Quem é a pessoa? É o Éder. Éder Salgado. Éder Salgado. Éder Salgado. Então, Éder, um grande abraço aí. Maria Vitória, Irani, Cursino, Erilúcia também. Bruno Marques, todos vocês que estão conosco aí, muito obrigado. E vocês, ó, não deixe de compartilhar, nós já estamos encerrando já. Não deixe de compartilhar esse podcast, passa à frente, compartilhe o link aí com o máximo de pessoas que você puder. Pastor Assim, Roberto, eu quero falar. ler um texto aqui para a gente terminar. Por favor. A gente falando sobre a graça de Deus, assistindo Paulo, Sim. independente das situações, né? Das adversidades. 2 Coríntios capítulo 4, capítulo 6, do verso 4 em diante, diz assim: pelo contrário, em tudo recomendamos-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade do Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo e contudo eis que vivemos, como castigados porém não mortos, entristecidos mas sempre alegres, Aleluia. pobres mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Uau! Nada tendo, mas possuindo tudo. É desse jeito, viu? Então, encerrando com um texto desse aí maravilhoso, pegue sua Bíblia, não deixe de ficar meditando, estar meditando, ouça novamente o podcast, tá certo? Se Deus está envolvido, temos tudo. Temos tudo. Se Deus está envolvido, independente de qualquer coisa, temos tudo, não nos falta nada. E nós estamos encerrando aqui, a Maria Vitória, muito edificada, obrigado, sou de Pedra Lavrada. Pedra Lavrada. Pedra lavrada, olha aí. Não é lavada, é lavrada. Lavrada. Pedra lavrada. Não é Tem pedra de não, Guaratiba e tem pedra Pedra lavrada. Deve ter outras pedras aí também, viu? Depois, por favor. Né? Se tem mais alguma pedra aí,
Bruno Marques de Almeida, né? Obrigado, Beto, José Roberto, conteúdo riquíssimo. Bom demais. Então, próxima quinta-feira, tamo junto. Ainda vamos... Acredito que a gente vai falar um pouco mais sobre esse assunto. Bom demais. Porque é muito extenso, tem muita coisa para se falar. Isso. A gente só tocou aqui um pouquinho, né, pastor Beto? Verdade. Tocou pouca coisa aqui. Só Começa a se no início do aprofundar livro, aí sempre, o tempo né? termina. É como aquela caixinha de lenço, vai puxando, aí sai um, sai outro, sai um, sai outro, sai um. E não para de sair, é um monte de lenço. Mas é isso aí, porque a palavra de Deus é desse jeito. Então, muito obrigado pela sua presença. Pastor Beto, obrigado, viu? Meu querido Top Roberto. demais, Foi muito bênção bom, demais muito estar aqui bom com mesmo, você. viu? Então, até a próxima quinta-feira. Um grande abraço para você, todo mundo aí. Não deixe de compartilhar. Tá Isso bom? mesmo. Um abraço, grande queridos. abraço, shalom. Até mais aí. Até a próxima quinta-feira aí. Valeu!